transmitir a palavra do Senhor para os irmãos nesta manhã, manhã de avivamento, manhã ao qual nós despertamos e viemos aqui e ansiamos por avivamento. Esta manhã eu despertei e estava conversando com o Espírito Santo, e eu dizia: Pai, o texto que nos refere está em Atos capítulo 3 e versículo 19. Mas há 2 semanas atrás, por 30 minutos eu orei a Deus, e o Senhor e o Espírito Santo do Senhor me disse: vai no texto de Isaías, que eu vou falar com o povo de Israel. O profeta Isaías nada é do que um profeta, um dos primeiros profetas. Vamos perceber que o teólogo Agostinho vai dizer que os profetas maiores vai profetizar para grandes números de pessoas, e o profeta Isaías vai profetizar por uma grande nação. Profeta Isaías vai dar o seu início de ministério profético cerca de 754 anos antes de Cristo. Isaías vai profetizar para aquele povo de Israel através de visões. Vamos ver no primeiro capítulo de Isaías, filho de Amós, que teve visões a respeito de Judá e Jerusalém. O texto nos fala que foi nos dias de Osias, nos dias de Jotão e nos dias de Acás, nos dias de Ezequias e no dia de rei de Judá. Naquela época o profeta Isaías foi levantado com uma finalidade. Para quem não sabe, profeta, ele tem o seu grande ministério de responsabilidade. O profeta Isaías executava a autoridade que ele concedia nos céus e da terra. Sua unção era a autoridade de Deus sobre aquela nação. E Isaías nos permite dizer sobre o significado de rabisco, os remanescentes. Vamos perceber que no estudo da Bíblia, rabisco quer dizer os remanescentes. Percebemos no texto que vai nos dizer no versículo 6: mas ainda ficarão alguns rabiscos. Rabiscos na Bíblia quer dizer os que remanesceram, os que ficaram, como no sacudir da oliveira, os que remanesceram em meio à apostasia, em meio à situação, em meio à provação, em meio ao pensamento que nos eleva à tristeza, em meio a uma situação que nos decorremos a cavernas. Para falarmos do texto de Isaías, vamos ter que adentrar em alguns textos anteriores para percebermos o que o Senhor quer dizer. O texto que foi nos escolhido em Atos capítulo 3, depois da ascensão de Jesus, percebemos que os discípulos começam a dar ênfase aos teus antepassados, nos patriarcas, por que não dizer de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos ver no livro de Êxodo capítulo 3, o chamado de Moisés. Quando Deus vai chamar Moisés, no capítulo 3 e no versículo 7, o Senhor estava observando o povo, e o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. No segundo, ou a segunda palavra que Deus vai dizer: eu tenho visto a aflição do meu povo. E a terceira parte que Deus vai dizer: conheço-lhes o sofrimento. Então Deus levanta Moisés como libertador. Por que não dizer no texto que se é referido em Êxodo? Moisés vai levar ao povo pelos caminhos de grandes vitórias, por um deserto que todos nós passamos, por uma situação que todos nós nos decorremos, por lugares que nós não pisamos, deveríamos ter passado ou passar. O povo de Israel passou por vários épicos episódios. A história de Israel é turbulenta, mas cheia de milagres. Deus sempre queria fazer com que o povo sejasse mais dependente da sua presença, dependente do teu poder, dependente da sua glória. Por que não dizer dos maiores milagres que nós sabemos? Eu estou somente referindo-se ao texto, porque nós conhecemos esta trajetória. Para vocês entenderem nesta manhã o que Deus quer nos dizer sobre os remanescentes da colheita. Todos nós que chegamos aqui somos remanescentes da colheita, e Deus tem nos preservado por isso. Você vai entender no final desta mensagem
Por que o Senhor nos chamou como rabiscos, como remanescentes desta terra, numa manhã de avivamento como esta? Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. E no livro de Êxodo nós vamos ver os milagres do Senhor abrindo o mar vermelho e o povo de Israel passando. Por que não dizer da sombra de manhã, aquela nuvem que cobria o povo, aquela presença gloriosa? Por que não dizer da coluna de fogo que esquentava, deixava o povo quentinho? Oh glória! Mas vamos perceber que no final da carreira de Moisés, vamos perceber que quem o Senhor liderou e chamou para liderar foi Moisés. Moisés, obstante, não teve a oportunidade de entrar na terra de Canaã. Josué agora vai assumir a liderança. Josué assume uma liderança de grande responsabilidade. Josué sabia o que acontecia com o povo. Josué sabia o que acontecia ao longo dos tempos. Percebemos que quando Josué, no capítulo 1, se encontrava-se incapacitado por esta grande missão, mas vamos ver a voz do Senhor incentivando a Josué, dizendo: ei Josué, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esforça-te, Josué, porque eu sou Deus da tua vida e vou te ajudar nesta grande missão. Oh glória! A história vai se caminhando. Vamos perceber que ninguém na face desta terra liderou o povo de Israel como Josué. Josué foi um grande líder. Por que não dizer das grandes vitórias? Pelo menos 30 territórios Josué conseguiu guerrear. Mas aquela geração de Moisés, os que foram, mas a geração de Josué e Caleb permaneceu. Somente Josué e Caleb foram os remanescentes da colheita. Somente os dois entraram na terra de Canaã. Eu estou aqui debaixo da autoridade de Deus para dizer que aqui nesta manhã eu sei que quando se trata de festividade há preço. Eu sei que quando se trata de uma festa há preço. Tem que ornamentar, tem que organizar, tem que correr atrás, mas ninguém percebe a circunstância que nos ocorre durante esses meses. É corrido, não é fácil, não é. Somente Deus sabe o que nós passamos quando se trata de uma manhã de avivamento, de um sábado abençoado de avivamento, de uma abertura de sexta-feira de avivamento. Mas o Senhor, no decorrer dessa semana, já sabia que você viria aqui nesta noite para te dizer: você é um remanescente da colheita. Você é um remanescente da colheita. Independente da situação, você é um remanescente da colheita. Você não está entendendo, mas o Senhor está te dizendo: eu faço você ser remanescente, porque você é preservado por Deus. Nesta manhã, o Senhor está te dizendo: eu te preservo, porque eu te amo. Eu te preservo, porque eu te quero na minha presença. Eu te preservo, porque eu te chamei e eu te escolhi. Vamos seguindo com Deus. O texto vai nos dizer que na palavra do Senhor vamos perceber que Josué liderou adequadamente. Mas após da liderança de Josué, percebemos que Josué morreu com cerca de 110 anos de idade. Faleceu-se a geração de Josué, mas o povo percebeu-se aflito, porque não havia nenhum líder para liderar, não haveria nenhum homem de Deus para que possa ir para a peleja. Então o povo de Israel consultou ao Senhor: Pai, ou Senhor Deus de Israel, nos constitua, Senhor. E foram-se assim algumas orações. Estou aqui conjecturando, mas o Senhor vai levantar sobre a terra, sobre esta terra, sobre a terra que nós habitamos, pelo menos 3 juízes. E Samuel, profeta Samuel, foi um desses 13 juízes. Tudo nos indica que na sequência o profeta Samuel era o 13º juiz sobre a terra. Por que não dizer na época que o profeta Samuel ainda era jovem? A arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Deus ainda colocava à prova o povo
por causa dos teus inimigos ou os seus inimigos. Mas vamos ver no decorrer da mensagem que o Senhor vai levantar mais um rei. Chega um tempo da monarquia em Israel. Todos os anciões daquela época, você vai encontrar isso em 1 Samuel no capítulo 16. Vamos perceber, ou nos versículos anteriores, está no capítulo de Samuel, 1 Samuel. Vamos perceber que o povo se congregou na região de Ramá, aonde o profeta Samuel estava. Reuniram-se dizendo: é necessário que nos constitua um rei para governar sobre nós. Então vamos ver o início da história dos reinados em Israel. Ora, Saul da tribo de Benjamim, filho de Quis, vai reinar sobre Israel. Saul vai reinar 40 anos sobre Israel. Oh glória! Vamos perceber algumas vitórias, mas não foi suficiente. Saul desobedece a Deus, e o Senhor levanta um homem nesta terra, o segundo rei na história de Israel, alguém que era o segundo coração de Deus, Davi é levantado rei sobre esta terra. Depois que Deus levantou Davi, por que não dizer das grandes vitórias que Davi vai reinar sobre Israel? A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi enfrentou sim gigantes, Davi sim enfrentou, mas Deus das estratégias estava com Davi. Ele reinou sobre Israel, tanto em Israel como em Jerusalém. 70 anos Davi reinou sobre Israel. Oh glória! O seu reinado vai durar exatamente isso. Mas Davi deixa Salomão vai reinar sobre Israel. Por que não dizer do conhecimento e a sabedoria? Então Davi deixa uma promessa: Salomão, quando tu reinastes, você deverá se vingar dos meus inimigos. E Salomão vai reinar em Israel. Provavelmente depois que Salomão recebe a sabedoria divina de Deus, ele unifica os territórios. Não houve-se mais guerra, não houve-se nenhum sequer que se levantasse, porque Salomão ele reinou com sabedoria. Mas nos diz o texto, vai estar em 2 Reis ou 1 Reis ou Crônicas, nos diz o texto que depois, no final do reinado de Salomão, ele, na verdade, ele esquece-se do Senhor. Salomão tinha muitas mulheres, e no final do seu reinado, ele queima incenso a outros deuses. Na verdade, Salomão nesse momento estava abandonando ao Senhor, mas a misericórdia de Deus era com Salomão. Mas na província, no território de Israel, teve um homem, filho de Salomão, e o seu filho se chamava-se Roboão. Roboão vai liderar o povo de Israel. Foi nessa época que as 12 tribos se separam, porque filho de Salomão, o Roboão, ele quis dividir-se as tribos, porque houve-se uma advertência muito grave: se o meu pai usava de servidez com o povo, eu ainda vou aumentar o processo mais árduo sobre este povo. Então as 10 tribos ficou com Jeroboão. Jeroboão vai liderar em Israel. Oh glória! E Jeroboão vai reinar com as 2 tribos. A palavra do Senhor vai nos adiantando, e vamos perceber que vai chegar nos dias do rei Acabe, que nos diz o texto: rei Acabe casou-se com Jezabel. Por que não dizer que o rei Acabe também abandonou ao Senhor? Estou aqui falando resumidamente, porque o povo ainda não reconhecia, até nos dias de hoje, a soberania, a grandeza, o poder de Deus. Mas sempre Deus levanta aqueles que são rabiscos que fazem a diferença na terra. Sempre Deus levanta aqueles que são preservados. E no dia do reinado de Acabe, quem que Deus levanta? Vamos perceber, Elias é levantado no reinado de Acabe. Por que não dizer que
Jezabel e também Acabe perseguiu os profetas daquela época. Mas nos diz o texto que quando Elias apareceu, ele disse pela sua palavra que 3 anos e meio não iria chover sobre a terra estava seca, a terra, muitos ficaram com fome. A história de Israel, como eu disse, é um pouco turbulenta, mas o rei Acabe e Jezabel ainda perseguia os profetas, oh glória, mas a presença do Senhor estava com Elias, porque Elias executava autoridade nos céus e na terra, ele era autenticado com uma unção diferenciada, mas mesmo Elias teve que passar por um momento. Obstante, vamos caminhando para a mensagem, quando percebemos que Elias vai desafiar os 400 profetas de Baal, que profetizava por Baal, mas nós vamos ver que Elias vai oferecer um sacrifício, mas Deus vai mostrar esse sacrifício com fogo, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, dizendo para o povo que o Senhor ainda é Deus de Israel, ainda é Deus de Israel. Mas caminhando para a mensagem, Elias vai dizer: não, eu preciso subir no monte, porque agora está na hora de chover. Percebemos a autoridade que Elias tinha, mas quando Elias sobe no monte Horebe, Elias vai orar ao Senhor pela primeira vez. Ainda não caiu a chuva sobre a terra. Elias vai orar pela segunda vez, a chuva ainda não caiu sobre a terra. Pela quarta, pela quinta, pela sexta vez, na sétima vez, antes de chegar na sétima vez, Elias diz para aquele moço que estava com ele: olha mais uma vez, vê se tem algum sinal. E nada, nenhum sinal sequer apareceu. O profeta Elias teve que orar 7 vezes. Tem vezes que a gente indaga a Deus, que tem tantos anos que a gente ora e não viu nenhuma nuvem pequena, não viu nada ainda em nossas vidas, nada aparecer. A gente começa a desanimar, a gente começa a se frustrar pelo tempo. Na verdade, Eclesiastes vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para tudo e todo propósito debaixo dos céus. Quem disse que é para você desanimar em meio ao tempo, em meio ao tempo? Sobre esta palavra eu lembro de uma mensagem profética através de uma mulher serva de Deus. 10 de julho de 2007, Deus disse uma palavra profética para mim. Olha, Deus falou comigo assim: filho, guarda esse dia, porque muitos vão olhar para ti e vão ver e vão dizer: mas como ele, olha onde eu estou, em Januário 2007, meus irmãos, quanto tempo se passou. Imagina se eu tivesse desanimado, as promessas de Deus não tinham cumprido. Meu irmão, eu vim aqui profetizar para você remanescente. Não deixa com que o tempo acabe as promessas de Deus na tua vida. Tem gente que frustra pelo tempo, olha glória. Perdoa, irmãos, porque eu sou muito sentimental. Deus chama a gente, mas no meio da caminhada a gente desanima. A gente fica entristecido, para no tempo. Esquece que o ano está passando, as promessas de Deus vão se cumprir. Mas chegamos igual Elias. Elias percebeu que a perseguição estava árdua. O que é que Elias vai fazer? Como homens e mulheres de Deus, nós somos falhos. Elias vai para a caverna, Elias permanece lá por um tempo. Elias fica lá por um tempo. E a voz do Senhor chega para Elias dizendo: ei Elias, o que fazes aí, Elias? Uma pergunta de Deus para Elias. E Elias vai responder: ó Senhor, mataram todos os profetas e procuram me matar. Elias estava dizendo que o prazer dele é estar na casa do Senhor. Mas na segunda resposta de Deus, o Senhor vai falar: ei Elias, eu conservei Israel, 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Elias era um remanescente da colheita. Elias era preservado pelo Senhor. Deus preservava Elias, porque ele estava no processo
processo do tempo determinado de Deus, oh glória, nós vamos perceber que no final do ministério de Elias, Deus levanta um outro remanescente ou rabisco sobre a terra. Vamos ver uma conversa de Elias e com Eliseu, quando Elias iria subir para a glória. Eliseu disse para Elias: oh Elias, antes que tu suba, eu quero algo de ti. Então Elias vai dizer: peça-me o que queres que eu te faça. Eliseu vai dizer: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui? Filho, esta manhã eu estou conservando muitos rabiscos aqui. Ô pastor, eu vim lá de Belo Horizonte, eu não conheço o Senhor. Mas no decorrer da mensagem, o Senhor manda te dizer: eu te conservo nesta terra. Às vezes a tristeza toma conta do coração, mediante aos olhos da maioria, mediante aos olhos humanos, mas eu te conservo nesta terra. Eu sei que o teu coração tem passado nesta terra. Mas a minha presença nesta manhã, meu filho, vai te alcançar, porque tu és um rabisco nesta terra, porque eu te conservo, Maravassar de Merifogo. Sou eu, Deus, que sei da tua trajetória e lhes digo: Manaravassar de Mai, os que me daí, receba a minha presença, o meu abraço nessa manhã, porque hoje eu arranco algo que estava alguns pensamentos e cansaços, mas a minha presença te alcançou hoje, nesta manhã de avivamento. O Senhor está falando, ei jovem, ei igreja, será que você percebeu que o Espírito Santo já estava na casa? Agora sabe quem chegou? Jesus chegou. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Vamos caminhando para o texto. Oh glória. E nos diz o texto que chega nos dias de Isaías. Como eu disse, Isaías vai profetizar para uma nação pecaminosa, em visões e em grande quantidades de profecias através do Espírito Santo do Senhor. E as visões e profecias que Isaías tinha era de pecados, de arrependimentos. Aquele povo todo, aquela geração toda esqueceu dos grandes milagres de Deus, aquelas grandes glórias de Deus no deserto. Cadê? Já estava virando-se rotina. Os pastores já não pastoreavam mais da mesma maneira, os levitas não louvavam mais da mesma forma, de boca para fora. Os agricultores só queriam retorno, mas não queriam pagar preço. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios e holocaustos em vão, e Deus já sabia disso. Tinha uma mancha no corpo de Israel. Então Deus começa a levantar os profetas das últimas gerações, e Isaías foi o primeiro deles, alertando. Vejamos no capítulo 10 de Isaías, que novamente Isaías vai falar dos remanescentes da colheita, dos remanescentes
que ficaram. Quando nós chegarmos no final desta mensagem, vocês perceberão quem verdadeiramente são os remanescentes da Bíblia e os remanescentes desta manhã. Isaías se passa-se a sua geração. Deus levanta Jeremias. Jeremias vai passar por um período mais obscuro na face da terra. Jeremias vai apanhar. Jeremias vai ser colocado em uma cisterna. Jeremias vai ser caluniado. Jeremias vai ser, glória, até profeteado com uma palma, dizendo que ele era falso profeta. Pensa no que Jeremias, um remanescente da colheita, passou para lhes dizer do povo de Israel sobre essa história, sobre esta trajetória. Por que não dizer em Jeremias, no capítulo 18, o povo mesmo que não entendia, tampava o ouvido esquerdo, mas o direito, a carne, só a carne chamando. Jeremias levanta, a palavra do Senhor vai nos dizer, Jeremias no capítulo 18, Deus chega para Jeremias e disse: ei Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias observou que o oleiro estava trabalhando concentrado e a roda estava no meio de suas pernas, mas visto que o vaso que ele se fazia se quebrou, ora, podemos concluir, ou podemos dizer, que o barro poderia ser sim defeituoso, mas não era o barro, acontece. Mas o que o Senhor quis dizer para Jeremias? Eu não aproveito, eu não emendo o que está quebrado, eu amasso e faço de novo, eu quebro e faço de novo, do meu jeito, não é do seu jeito, é do meu jeito. Ele estava dizendo para a nação de Israel: ei Israel, se tu converteste dos teus caminhos, vai ser do meu jeito. Lembra de Jesus lá no mar da Galileia? Os discípulos tinham experiência com embarcação, mas o que valeu a sua experiência? Se Jesus sabia da circunstância do problema, esquecemos da possibilidade do provedor de Deus, mas nós vamos enfrentar com o nosso eu, nós vamos com o nosso escudo, nós vamos com a nossa lança. Lembra de Davi quando vai enfrentar o gigante? Ora, o gigante Golias tinha cerca de 3 metros de altura, Davi não era nem a metade dele, aquele gigante estava todo equipado com lança e escudo, só o seu peso do seu escudo e lança pesava mais, era só ele jogar por cima de Davi, que Davi era esmagado. Mas o que Davi vai dizer? Oh Golias, eu não vou contra ti, não é com a espada e nem com o escudo, mas é no nome do Senhor, mas é no nome do Senhor, mas é no nome do Senhor. Fazer com o povo, Deus queria quebrar o povo e fazer de novo da forma que Ele queria. Deus quer te quebrar todinho, mas você não deixa. Deus bate na porta e fala assim: deixa eu entrar. Apocalipse, João vai dizer, através do Espírito Santo: eis que estou à porta e bato. Ele não entra sem ser convidado, Ele te pede permissão. É só se você deixar. O avivamento acontece só se você deixar e dar lugar para o teu corpo habitar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele bate e pede permissão. Se você não deixar, Ele não vai te avivar. Se você não deixar, Ele não vai te encher. Vamos mais à frente. Jeremias, eu vou até ler aqui. Jeremias, no capítulo 15, versículo 20. Deus vai falar com o profeta Jeremias para confortar ele, porque o profeta Jeremias já não estava suportando a apostasia do povo, a idolatria do povo, esquecendo daqueles tempos do primeiro tempo. Então o Senhor vai dizer para Jeremias: eu te porei
contra este povo como forte muro de bronze, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar e para te livrar deles, diz o Senhor. Sabe, esta mensagem que Deus diz para Jeremias, isso é uma promessa para somente os que são remanescentes da colheita, aqueles que ficaram para trás no original, aqueles que ficaram para trás em meio à apostasia, em meio aos pensamentos que vivemos hoje. Por que não dizer nos dias de hoje que enfrentamos? Eu estava uma indagação com o Senhor dizendo: Pai, o que aconteceu nos dias de hoje? Que quando nós pregamos a mensagem de Jesus, já não é mais impactante como antes. O que aconteceu com números de batismo com o Espírito Santo nos dias de hoje? Porque quando eu era pequeno, eu via gente caindo no chão e a glória de Deus inundando a igreja. O que aconteceu, papai? Mas aí eu estava meditando na palavra do Senhor, que vai dizer que nos últimos dias, de fato, é bíblico, o amor de muitos esfriariam, mas nesta manhã eu vim aqui dizer que mesmo que o amor de muitos esfriam, mas o Senhor está dizendo: eu preservo os meus remanescentes da colheita, eu preservo os meus remanescentes da colheita. Eu sou muito pentecostal, mas eu estou sentindo a glória de Deus tremenda aqui. Aleluia! Quem olha para mim vê que esse terno brilhoso aqui, vinho, na verdade faz um ano e 10 meses que eu casei. Enquanto eu não engordar, eu vou usar ele pelas misericórdias de Deus. Isso aqui, irmãos, não faz nada, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aqui só tem capa, mas você é o remanescente, e Deus está te dizendo: eu estou nesta casa para te dizer, é eu que te levanto neste deserto. Oh, glória! Acaba-se o ministério de Jeremias. O povo iria enfrentar uma tempestade muito grande. Qual era? A Síria, como nos diz no livro de Isaías, iria entrar em conflitos com outras nações. Os filisteus também estavam nessa jornada, mas nós vamos ver a mão de Deus com o primeiro reinado de Nabucodonosor. A advertência veio, não é? Deus fala: não faça isso, não pisa lá. Primeiro Deus dá a advertência. Lembra quando Deus fala para a gente: filho, assim, assim, assado? Lembra? Deus dá a advertência. Ou senão Deus fala assim: vou te dar eu um livramento. Passa alguns dias, o livramento não acontece. Primeiro vem a advertência. Cabe você ouvir a Deus ou não. E Deus deu advertência para o povo de Israel, mas o povo resolveu tampar os ouvidos. Chega o cativeiro de Israel. Lembra daquele templo que Salomão construiu? Vamos ver em Reis Crônicas. Salomão investiu tudo que ele tinha, todas as suas riquezas, para construir o templo. A palavra do Senhor nos diz que quando entrava na porta do templo, o pessoal se maravilhava-se. Vamos se dizer que eu esqueci o nome, mas aquelas luminárias que ficavam, não podia pingar uma gota de óleo, já era limpado de tão que era o templo de Salomão. E o povo não valorizou aquilo que Deus havia lhe concedido. A palavra do Senhor nos diz que quando o povo foi cativo,
destruíram o templo de Salomão, incendiaram e quebraram as praças, destruíram tudo. As mulheres foram pegadas e algumas foram feitas de escravas. Depois que aconteceu isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que somente quem ficou foi alguns remanescentes da colheita. Vamos continuar. Por que não dizer em Daniel, o quarto profeta maior da Bíblia? Primeiro Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Se eu estiver errado, me corrija. Daniel estava nessa situação que ele foi removido de sua terra e foi a uma província atribulada, uma província que não era dele, mas o Senhor era na vida de Daniel. Ao decorrer do versículo, nós vamos em Daniel, capítulo 3 e versículo 24. Oh glória, oh glória. Daniel estava na província de Nabucodonosor, e percebemos no contexto que Nabucodonosor queria que todo mundo se prostrasse diante de uma estátua que ele fez. Todos que estavam naquela província da Babilônia, ele queria que se prostrasse, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos perceber que eles não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor fez. Que grande gigante, que grande desafio, mas eles resolveram não se curvar. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. O texto já nos diz, nesse momento, que eles haviam de jogar os 3 homens na fornalha. Mas o que Nabucodonosor viu? Ele se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e aspecto do quarto semelhante a um filho dos deuses. Mediante aquela situação, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego era conservado e preservado por Deus. No momento como esse, Deus não deixou. Eu vim aqui te profetizar mediante essa mensagem. Você acha que em meio eles te jogar numa caverna, em meio eles te jogar no fogo, em meio a um deserto igual o Agar estava no deserto, a água acabou, ela se distanciou do menino para não ver o menino morrer. Mas a palavra do Senhor nos disse que o Senhor ouviu a oração daquela mulher. Em meio ao deserto a água acaba, mas a providência de Deus sempre chega. A providência de Deus sempre chega. Oh glória, somente para aqueles que são remanescentes da colheita, a providência de Deus sempre vai chegar. Ele olhou para aquele povo, ele olhou para aqueles homens jovens, e visto que existia um 4º homem na fornalha, no momento como aquele, ele não deixou, mas passou o seu reinado do primeiro governador da Babilônia. Veio o 2º reinado, Nabucodonosor II. Por que não dizer que o Senhor já estava ornamentando uma guerra? Mas Neemias também foi um rabisco da colheita. Neemias recebeu uma carta, porque Neemias ele era roupeiro do rei. Ao receber esta carta, Neemias se entristeceu, porque estavam dizendo para Neemias nessa carta: queimaram tudo, destruíram o templo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias entristeceu. Então quando Neemias foi chegar diante do rei, o rei percebeu que Neemias estava triste, angustiado. Tem gente que não consegue disfarçar, não é? A tristeza toma conta do coração, não é? Mas tem gente que consegue disfarçar.
mas para Deus você não consegue disfarçar. O avivamento tem um processo genuíno. Na verdade, poderia eu dizer sobre Atos capítulo 3, versículo 19, mas existe um processo do avivamento, não é? É árduo, não é fácil, mas a palavra do Senhor está nos dizendo que quando Neemias recebeu essa carta, Neemias vai tentar reconstruir os muros de Jerusalém, enquanto Ezequiel estava na beira do rio, dizendo: ó Senhor, como era bom aquele tempo da primeira glória, que o Senhor falava conosco, que a mão do Senhor era conosco, que a glória do Senhor era com o povo de Israel. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas ao seguir a palavra do Senhor, vamos perceber mais alguns remanescentes, oh glória, que no livro de Joel, capítulo 2 e versículo 13, vai nos dizer: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Joel era um profeta menor, porque ele profetizava em pequena quantidade. Na verdade, percebeu o contexto que nos afirma: é necessário rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. O povo de Israel estava rasgando as vestes e esqueceu do principal, o coração. Se o seu coração não está bem, o seu corpo não está bem. O coração trabalha com a mente, o coração manda informação para a mente, e rapidamente a gente se entristece com certas circunstâncias, e aquela lágrima começa a queimar o nosso rosto, e de forma que nós não entendemos. Mas ao decorrer da palavra do Senhor, percebemos que depois que Neemias começou a reconstruir o templo, o Senhor levanta um outro remanescente sobre a terra. Vos falarei deste remanescente que, mesmo sem entender a projeção de Deus, ele vai glorificar o nome do Senhor, que é o mais difícil. Vamos em Abacuque, capítulo 3 e versículo 17. Oh glória! Capítulo 3 e versículo 17. Meus irmãos, estes textos que o Senhor me informou é sobre somente os remanescentes da Bíblia. E hoje somos os remanescentes de Januária. Oh glória! Oh glória! Somos os remanescentes de Januária. Abacuque, oitavo dos profetas, sem entender o que estava acontecendo com o povo. Vamos ver uma oração ou uma canção que Abacuque vai falar. Versículo 17. Sem entender o que estava acontecendo, ele tirou sua conclusão. Independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas do aprisco sejam todas arrebatadas. Todavia, é difícil, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, e exalto este Deus. Mesmo ele sem entender, resolveu glorificar o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Para concluir esta mensagem, que Isaías, no capítulo 17, versículos 6, versículos 5 e 6. Passa o primeiro reinado de Nabucodonosor, segundo reinado, terceiro reinado. Pérsia veio e acabou com tudo. Mas, depois que Neemias recebeu a carta para reconstruir o templo, as paredes,
O povo estava desanimado. O povo estava triste. O povo só ficava lembrando o que é que a gente fez. O texto nos fala de arrependimento. Os textos nos falam de reconhecimento e remissão daquilo que erramos. O povo reconheceu aqueles que ficaram pós o cativeiro, que foram 40 anos a 70 anos de cativeiro. Deus levanta alguns dos seus homens. Esdras foi levantado. Na verdade, ele escrevia muito. Foi covarde. Covardou. E Ageu estava olhando para o povo. E ele via que o povo estava triste. O povo estava abatido. O povo estava querendo uma novidade. O povo reconheceu que errou. Ageu capítulo 2 e versículo 9. A sua voz dava eco na praça. E Ageu vai profetizar o seguinte: mediante ao ansiarmos este grande avivamento nesta manhã de avivamento, essa trajetória toda que o povo passou, passamos por outras trajetórias mais parecidas como essa, mas o que Deus agrada, sabe o que é? Sabe o que é que Deus agrada? Reconhecimento e arrependimento daquilo que você errou. Depois que você erra, lembra de Sansão? Dalila cortou o cabelo. Os filisteus mais que rapidamente prendeu ele. Algemado, a sua força já tinha ido embora. Ele orou ao Senhor. E o Senhor responde para Sansão. Depois que Deus responde para Sansão, Varguenei, depois que Sansão pediu perdão por aquilo que ele fez, novamente as suas forças se renovaram. Novamente aquela força que ele tinha, porque ele reconheceu que ele errou, voltou ao normal. Por causa do reconhecimento, do arrependimento, meu irmão, Deus quer que você se arrependa sim, mas depois que vem o arrependimento, é aí que vem a presença. E Ageu estava naquele pátio, e ele vai dizer para aquele povo que reconheceu que errou, ele vai profetizar com uma voz autoritária dizendo: ei, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira. Pra gente orar, no livro de Jó, depois que Jó passou por aquelas provações, Glória a Deus. ele vai dizer: agora sei, nas minhas palavras, a Bíblia vai dizer em uma outra tradução: agora sei que meu Redentor vive. Agora sei que meu Redentor vive. Ele prova quem ele aprova. Ele aprova quem ele prova e vice-versa. E é através desta palavra que nós reconhecemos quem é que nós servimos e provamos um pouco da sua presença. Com a permissão do pastor, eu gostaria que nesta manhã de avivamento, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, com a permissão do pastor, eu gostaria de te chamar aqui na frente. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, através desta mensagem de avivamento, calma, você vai ver o que Deus vai fazer nesta manhã. Quem não é batizado
batizar com o Espírito Santo aqui. Vai glorificar o irmão. Vai glorificar o irmão. Oh, glória. Deus está trabalhando aqui. Deus está fazendo. Vem aqui na frente, ó Maria. É pela palavra que nós estamos aqui. Nesta manhã de avivamento. Você que está ansiando por avivamento. O Deus do deserto está aqui. O Deus do avivamento está aqui. Aqui, que o Espírito Santo de Deus faz o convite. O segundo convite é aqueles que por muito tempo não fala língua estranha e já não sente mais a presença de Deus. Eu te convido a dar um passo à frente. Esse passo que você está dando é um passo da renovação daquilo que você não espera, daquilo que você não espera. E os que estão aqui, vai orando, vai orando. Daqui a pouco o Espírito Santo vai bater no seu coração, vai dizer: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar nesta manhã, deixa eu entrar nesta manhã. E a igreja vai glorificando, a igreja vai bendizendo esse nome poderoso, esse nome poderoso. Eu gostaria que a igreja do Senhor estendesse as mãos para estes jovens. Ao estender estas mãos, você está sendo um canal de bênção para estes jovens. Até porque todos nós somos a nova geração, do 0 a 110 anos de idade, até que venha o arrebatamento. Mas para mim finalizar, para Deus encher essa igreja através do seu poder, para você entender, passou-se 400 a 500 anos. O último profeta da Bíblia foi Malaquias. Depois que Malaquias profetizou, falou acerca do Senhor, chegou alguém na face da terra. E esse alguém era João Batista. Você vai entender. João Batista estava com suas palavras estrondosas, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Em um dos seus sermões ele pregava. Aleluia! Mas sabe quem contracenou? Sabe quem chegou naquele recipiente? Jesus. Jesus chegou naquele recipiente. Ele olha para Jesus e fala: eu posso batizar nas águas, mas esse que está vindo os batizará com fogo, com fogo, com fogo. Receba
falou comigo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está do teu lado aí. Ele está do teu lado aí. Recebe um pouco mais. Glorifica um pouco mais. Adore um pouco mais. Porque Ele está aqui nesta manhã. Enquanto os que estão aqui vai glorificando, oh glória. É a última vez que eu te chamo. Quem tem? Todos aqui são crentes lavados e remidos. Se for, a gente vai